Mas a gente vai entrevistar aqui o Controlador-Geral do Estado, o Ciro Rodolfo Gonçalves. Aí tem mais uns 14 sobrenomes aqui, não é? É mais comprido que Esperança de Pobre, né? O sobrenome dele. Mas o controlador está aqui com a gente, como prometido. A Laís não gostou, não. Mas, enfim, o controlador nos concedeu uma entrevista recentemente, e nessa entrevista, o controlador, o senhor disse que esse mês de março seria definitivo para que o governo cancelasse aquele contrato com a EIG, que é aquela empresa que atua dentro do Detran, que teve outro nome aí num passado não muito distante, que era FDL, e que é alvo de denúncia de corrupção por parte do Ministério Público. Pergunta inevitável é: hoje, que já são 22 de março, o governo já tomou essa providência? Bom dia. Bom dia a todos presentes, bom dia Paulo, bom dia Antero, Mauro, Laís. Paulo, o compromisso trazido inclusive pela rádio em primeira mão por você naquela entrevista, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, é fato, o Estado tá se aprontando para essa rescisão ainda esse mês, até o final desse mês, ou seja, até a semana que vem, e aí explicando para o ouvinte que juridicamente o Estado tá pronto para fazer essa providência da rescisão, mas nunca tirando de vista também o preparo, a organização operacional para que o Estado absorva o serviço. Trata-se de um serviço. Porque não adianta romper e não ter como prestar o serviço. Exatamente. Né? Então, desde então, com os fatos novos, Paulo, das delações culminada com a operação, como eu disse naquela entrevista, a digital do crime, ela ficou vamos dizer assim, a digital em negrito por conta desses fatos novos da delação, o que torna a situação jurídica do Estado para a rescisão uma situação mais segura pela rescisão, mas também startamos desde aquele momento o debate com o Detran para a operacionalidade desse processo, porque vamos falar assim, não é um serviço público necessariamente, mas é uma atividade dentro do Detran, que são os registros de alienação dos veículos. É uma dinâmica bastante recorrente dentro do Detran, a questão de compras e vendas e alienação e desalienações de veículos dentro do Estado de Mato Grosso, isso é natural, e isso é uma obrigação do Detran, o Detran tem essa obrigação. Então, a conjunção da situação jurídica e operacional, todas elas estão dentro desse cronograma para até o final do mês, ou seja, semana que vem, a gente tomar essa medida, tanto jurídica quanto operacional. Agora, bom dia, Ciro. Com relação, a imprensa toda divulgou uma fala do governador de que esse contrato existiria uma multa de 100 milhões de reais. Eu tive a oportunidade aqui, como praticamente todos os membros aqui da bancada, de ler esse contrato. Não visualizei multa, muito pelo contrário, visualizei que se houvesse uma rescisão da forma com que poderia ser feita pela empresa, com todas as denúncias contra a empresa de irregularidades, o Estado poderia até receber uma indenização por conta disso. Aonde que está no contrato a multa, e se existe mesmo essa multa, se não existe? Se permitir, Laís, perdão discordar de toda a leitura que tenham sido feita a esse respeito, mas objetivamente a cláusula, convido a todos a lerem a cláusula, podemos até ler no ar, e aqui você tem ela aí? A cláusula 9.4.1 não é ela isolada, Antero, só um momento, a cláusula 9.4 porque não diz absolutamente nada disso. Bom, Antero, é a sua opinião, eu respeito, a sua opinião, eu respeito demais da banca, mas a cláusula 9.4.1, vamos à redação dela, eu convido a fazer a leitura realmente aqui na bancada, mas além disso, Antero, se você me permitir, eu vou fazer o esclarecimento. Eu quero que você leia isso. Tá bom, eu vou fazer a leitura, é isso que eu estou falando, que eu estou convidando a fazer a leitura, se você me permitir terminar de esclarecer. Então é a cláusula 9.4.1. A Laís está correta, diante de irregularidades materializadas, a posição do contratante é diferente do que simplesmente a cláusula 9.4.1. Isso eu preciso deixar bastante claro. Então, essa análise não pode ser rasa, apenas na leitura dessa redação. E aí eu preciso dar o esclarecimento. A licitação é de 2009. Eu não sei se todos da bancada leram isso, mas a licitação desde 2009, tivemos 3 mandados de segurança nesse certame.
Esses 3 mandados de segurança foram submetidos ao judiciário. O judiciário disse dessa licitação que essa licitação não era ilegal, ela era legal. Não bastasse isso, a Controladoria Geral do Estado, a entidade a qual eu represento, e meus colegas que assim fizeram convicção em termos de controle interno, que na verdade tínhamos ilegalidade, sim. No relatório de 2013, inclusive, a convicção da CGE é pela sua ilegalidade. A CGE, Antero, eu preciso entender que a CGE, ela não é um comando acima do judiciário, mas ela recomendou ao Ministério Público e também à alta gestão que havia uma ilegalidade nisso. Em 2013, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e passou a debater a legalidade ou não dessa licitação a partir de 2013. Essa ação, Antero, não terminou até hoje, não se colocou uma pedra sobre isso, se há ilegalidade ou não. Então, até então, Antero, nós estamos debatendo uma situação da legalidade ou não dessa contratação. Em 2017, nós temos a delação do ex-governador, do seu irmão, e agora confirmada com a delação do ex-presidente Dóia e a Operação Bereré, que aí trazem à tona todo o subterrâneo que não era o debate nem do mandado de segurança nem das ações civil públicas, é o debate do crime. É a prova cabal. A prova cabal do crime. Agora, com essa prova cabal, Laís, agora você está correta, com a prova cabal, a posição jurídica do contratante, no caso o Estado, nós nos agigantamos diante dessa rescisão, ou não. A rescisão unilateral do Estado, que é decisão administrativa apenas pela rescisão unilateral, aí eu convido a leitura da cláusula 9.4.1. Antero conhece, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Antero é meu colega de formação jurídica e sabemos que opiniões jurídicas a respeito dessa cláusula 9.4.1 sem enxergar o contexto é uma aventura que temos que tomar cuidado. O Estado, ele tem responsabilidade, todos os atos administrativos que têm sido tomados desde 2015, várias rescisões de contratos, que o Estado descontinuou uma série de contratos fraudulentos, corrompidos, uma série, poderia enumerar aqui vários deles, de combustível, de manutenção de rodovias, de tecnologia da informação, incentivos fiscais, vários foram descontinuados e o Estado teve coragem, mas além da coragem, segurança jurídica nesse rompimento. Eu vou pegar esse exemplo do contrato de concessão e o contrato do VLT, em que, para uma análise rasa, não se consegue compreender o porquê que já não rescindiu diretamente o contrato do VLT. Nós estamos e não vamos nos cansar de esclarecer isso. Todos os trabalhos de auditoria têm sido feitos, foram judicializados, todo o debate foi levado a efeito. Com o surgimento do crime, tanto no VLT, com a Operação Descarrilho, como a Operação Bereré, torna a posição do Estado, porque o Estado, o governante, a autoridade, ele não está em via de rescindir o contrato de assinatura da TV da casa dele. Ele está em via de rescindir um contrato que é do Estado, é do interesse público, é um dinheiro que eu preciso olhar as consequências jurídicas disso. Isso que eu preciso esclarecer. Enquanto advogada, Ciro, eu acho que o Estado, ele trouxe prejuízo para o Estado. Quando você não vai para o confronto lá em 2015, sabendo dessa irregularidade, né, sabendo dessa possível ilegalidade, e vamos questionar tudo isso. E vamos deixar que o judiciário... Um confronto judicial, Laís, o confronto judicial é isso que eu preciso também dar todos os detalhes. Por isso que eu estou tentando ser até meio didático, explicando que o confronto judicial se deu em 3 mandados de segurança, em que não sou eu que estou dizendo, não é nenhum servidor público, é o judiciário que no mandado de segurança disse, está tudo legal. O confronto não parou por aí. A CGE fez o seu relatório, teve sua convicção. A convicção de controle interno pode ser diferente do judiciário, mas o efeito jurídico disso é que é o problema, e daí foi compartilhado com o titular da ação civil pública, que foi o Ministério Público. Então, essa luta jurídica, eu não sei se todos aqui já acessaram essa ação civil pública, e também eu faço questão de no ar colocar inclusive o número da ação civil pública, para que não só nós 5 aqui nessa bancada, mas a sociedade, a gente faça um diálogo límpido com o cidadão e
com todos os veículos. Qual é o número da ação civil pública? Eu vou te passar nesse momento. Não, mas eu gostaria, assim. Só queria que ele passasse o número da ação civil pública pra gente já dar uma checada também, até. Ok, ótimo, agradeço. Não que a gente esteja duvidando dele, mas até para dar uma subsidiada aqui no nosso trabalho, porque essa discussão não para por aqui. Claro o que o controlador está falando. Não ficou isso. Seguinte, que já tem uma disputa judicial, um conflito judicial em curso, já vem desde 2009. Isso. E aí 2013 três mandados de segurança, que aí não, a habeas corpus, o que era? Três mandados de segurança e agora uma ação civil pública. Então veja bem, nos 3 mandados de segurança anteriores, o judiciário se pronunciou pela legalidade do contrato. E a controladoria, inconformada, fez relatório, acionou o Ministério Público e agora tem uma ação civil pública contra esse contrato. E só se continuou porque... É só para dizer o seguinte, que não há uma inércia da controladoria ou do Estado com relação à empresa. Não, e a tese do governo foi assim. É uma decisão judicial favorável à empresa. Que precisa ser respeitada até que seja mudado, modificado. E a tese do governo foi assim: o que não é proibido é permitido, e a gente vai continuar investigando, fazendo auditorias para que o governo possa adiante, quem sabe. E agora com a digital do crime, com a prova cabal, repito, o Estado se agigantou. O cidadão se agigantou com a atividade do Ministério Público Estadual, da operação, acho que é GAECO, né, que tá a operação. Mas assim, só para fazer o registro, compartilhar com aqueles que queiram fazer a consulta, mandado de segurança 470/2009 da 3ª Vara da Fazenda Pública. Esse é um primeiro mandado de segurança. Segundo mandado de segurança, 464/2009 na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Terceiro mandado de segurança, 546/2009 na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Esses foram os 3 mandados de segurança. Agora, a ação civil pública que marcha desde 2013, aí, Mauro e Antero, é a marcha judicial. Eu, como controle, ou como cidadão, a gente não tem como intervir e fazer. Mas, Ciro, aqui, só para fechar a ação civil pública, tá? Só para fechar, Laís, se você me permitir. Lógico. Código 831804. Esse é o número da ação civil pública. Código 831804. Tá, Ciro, só para me tirar uma dúvida. Aí, você falou 3 mandados de segurança. Não, pelo amor de Deus, nós estamos fugindo da essência. Não, mas deixa eu só finalizar aqui, Antero. São 3 mandados de 2009 e um mandado de 2013. Uma ação civil pública. 2013. O que foi feito em 2015 em diante? Em 2015 foi compartilhado com a alta gestão, da nova alta gestão, a problemática deste contrato. Foi compartilhado com a alta gestão logo em 2015, naquelas auditorias dos 100 dias. A presidência do Detran repactuou o contrato, saindo de 70% que ficava com a empresa e 30% que ficava com o Estado. Foi feita uma repactuação desse contrato de 50% para o Estado, 50% para a empresa. Essa foi a repactuação. E a partir daí, o presidente do Detran passou a diligenciar junto tanto ao Ministério Público de Contas quanto junto ao Ministério Público Estadual, socializando essa problemática. Repactuei e estamos nessa marcha dessa ação civil pública. É importante essa questão da ação civil pública porque o gestor, aí eu volto à discussão, e talvez o que você está falando da essência, a essência o 9.4.1. Não, nós estamos fugindo da essência. É o seguinte: onde está os 105 milhões de multa? Você falou que tem, vamos lá. Isso, vamos lá. 9.4.1. Alguém vai 95 ou 95, não entendi. O contrato, você quer que eu leia? Pode ler. Das sanções administrativas. 9.4.1, que eu tô dizendo. Peraí, eu vou chegar lá. Das sanções administrativas, item 7.1, letra C. Multa de 5% sobre o valor anual do contrato em razão da inexecução total sobre o valor remanescente no caso de inexecução parcial. Ou seja, o Estado é que pode cobrar. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o poder concedente poderá aplicar na ordem que se seguir, então, das sanções administrativas. Aí vamos lá para o 9.4.1. Só o primeiro parênteses, essa que você leu, você me desculpa, mas assim, você está equivocada. A primeira leitura que você fez, você está falando sobre inexecução contratual. Nós não há um debate nenhum sobre inexecução contratual. Da extinção da concessão. Isso, exatamente. Aí que é onde entra o 9.4.1. Exatamente. Aqui diz o seguinte: 9.4. Não há essa multa. 9.4. Antes de ir para o 9.4.1, até para a gente entender melhor o contexto. Considera-se encampação
que é o que se busca agora. O Detran assumiu o serviço dela, não é isso? Considera-se encampação a retomada dos serviços pelo concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público mediante lei autorizativa. 9.4.1. A indenização deverá ser calculada. A indenização com relação a essa encampação, evidente, né? A indenização deverá ser calculada com base nos investimentos dos bens materiais e pessoal vinculados à concessão, ainda não amortizados, assegurando-se o mínimo de execução equivalente a 5 anos de contrato. Onde que está escrito aqui 105 milhões? Antero, assegurando-se o mínimo de execução equivalente a 5 anos de contrato. Você sabe quanto que é por mês a execução desse contrato? A análise não pode ser rasa. Se é pra gente falar de... Aqui não está escrito 95 milhões, mas eu te pergunto, você sabe por mês qual que é o faturamento prestando desse serviço? Quanto que é o faturamento por mês? 1.600.000, Antero. Tá, 1.600.000, vocês deram um presente, quer dizer, o Estado deu um presente para um grupo. Não, porque até antes desse presente do Estado. Vamos seguir no jeito que já vamos, assim, não vamos derivar. Agora vamos pegar o 9.4.1, se me permitir, porque você me convidou pra gente discutir a 9.4.1. Exatamente. Eu estou lendo para você do jeito que você leu, assegurando-se o mínimo de execução equivalente a 5 anos de contrato. Essa é a multa, essa é a indenização. Não. Fala, a indenização. É indenização pela encampação, Mauro. Encampação é a retomada, calma né? aí, Antero, calma aí. Eu tô convidando, você me convidou para leitura, então vamos lá. Sim. O 9.4.1, Mauro tá correto, Mauro tá pegando a leitura inteira. A indenização deverá ser calculada, aí vem toda a lógica, vírgula, assegurando-se o mínimo de execução equivalente a 5 anos. Aí eu te fiz a pergunta, você sabe quantos que é por ano a execução desse serviço? Aqui não fala isso. Exatamente. Aqui não fala quanto que é por ano a execução desse serviço. A indenização deverá ser calculada com base nos investimentos dos bens, não fala o valor total do contrato, com base nos investimentos dos bens materiais e pessoal vinculados à concessão. Mas eu entendi que tem um custo do contrato. Você não precisa citar, é uma leitura que o Estado não faz. Não, deixa só porque falar, não me irrito com isso, não. Deixa eu só. Eu sou ajeito ao debate. Não tem nem por que se irritar. Mas é assim, o que eu entendi aí é o seguinte, que a empresa recebe um valor por mês para executar o tal contrato. Desse valor, quer dizer, no caso de encampação, pelo Estado, para retomada pelo Estado, teria que pagar, indenizar a empresa em 5 anos desse contrato, do valor que é o valor que está. Tá escrito onde isso, o advogado da empresa? Não, não sou advogado da empresa. Mas não é. Não é que está escrito ontem, bicho, o contrato tem um valor. Ou então, assim, não tem valor de contrato? Ou você acha um contrato corrompido? Você tem que indenizar, aqui diz, a indenização. Você tem que indenizar, deverá ser calculada com base nos investimentos dos bens. Continua a leitura. É uma coisa. Materiais e pessoal vinculados à concessão. Continua a leitura. Ainda não amortizados. O que o Estado pagou, você não tem que indenizar nada. Vai lá. Continua a leitura. Assegurando-se o mínimo de execução equivalente a 5 anos de contrato. É isso. 5 anos de contrato. Quanto é que vale 5 anos de contrato? Você sabe quanto é que vale? Isso. Eu tô te falando. Aí, mas você vai só com base nos investimentos dos bens. Você sabe quanto que é? Não é isso, 1.600.000. E com base no que o Estado não pagou. O Estado não pagou. Esse tempo todo a turma encheu a burra de dinheiro. Exato. Eu não discordo disso. Essa que é a verdade. Antero, eu não encheu a burra de dinheiro, o Estado tem que ser indenizado. Que conversa é essa? O Estado não tem não é nada o que fala o contrato. de indenização a pagar. É o que está no contrato. Não, mas é o que fala o contrato. Não é não, Mauro. É que se houver encampação, no mínimo precisa pagar 5 anos. É que o governador deu um escorregão e agora o corregedor tem que corrigir o escorregão do governador. Antero, controlador. Com todo respeito, é a sua opinião, eu estou aqui na rádio exatamente para compartilhar a sua opinião e a minha opinião. Cabe aos ouvintes fazer o juízo de valor a esse respeito, tá? Eu digo assim, eu vim aqui exatamente com os dados de uma maneira muito límpida, serena, que não tem defesa de governador ou algo que o valha. Eu estou aqui para dizer com clareza para a sociedade a informação profunda e não rasa. E o assunto aqui até agora é um só, né? Esse contrato aí milionário que
a EIG tem com o governo tem com a EIG e aí a gente vai seguir aqui, mas ouvindo duas participações via WhatsApp. A primeira tem nome aí? Não, depois a gente fala. Ele fala. Então vamos lá, primeira. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital FM. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito deste contrato aí da empresa com o Detran. Não sei se consta nele ou se não consta, é porque já fizeram um negócio para fazer cambalacho mesmo, Antero. Porque é o seguinte, esse contrato, ele teria que ter um tempo mínimo de concessão, ou 5 anos, ou 10 anos, e a partir daí não poderia ter indenização, você entendeu? Senão o cara vai ficar lá 50 anos mamando nesse negócio aí, a hora que for o Estado for tirar a concessão dele, o Estado tem que pagar de novo. Que história que é essa? E tem também uma segunda participação via WhatsApp. Bom dia, Antero, bom dia a todos, Paulo, Mauro, Laís. Não adianta querer fugir da realidade. Essa atitude do PSD foi pular do barco. Pularam do barco. Bom, essa aí é outro comentário sobre outro assunto anterior. Vamos aqui corrigir o outro comentário, outra participação do ouvinte quanto a esse assunto aqui da empresa lá no Detran. Ô, Antero, pede pra ele ler esse 9.41 aí, que eu tô querendo escutar, até agora ele falou, mas não leu. Pede pra ele ler esclarecendo onde é que tá o pega pra capar aí do tem ou não tem 100 milhões. Afonso Zisganzerla. Leia o artigo, leia esse parágrafo 9.1.4, sei lá o que, aonde ele tá dizendo tanta coisa. Ciro, onde é que tá o pega pra capar aí nesse contrato aí, rapaz? Até agora não ficou claro. Eu vou começar pelo pega pra capar e depois eu vou esclarecer um pouco o primeiro ouvinte. A cláusula 9.4.1, tá? Essa é a redação. A indenização deverá ser calculada com base nos investimentos dos bens materiais e pessoal vinculados à concessão, ainda não amortizados, assegurando-se o mínimo de execução equivalente a 5 anos de contrato. Só explicar. Então, esse mínimo da execução equivalente a 5 anos é que acaba dando os 90 e poucos milhões, é isso? Os 96 milhões. Só para o ouvinte compreender, essa parte final, que é assegurar o mínimo de execução por 5 anos, a execução desse contrato, ele equivale a um faturamento de R$1.600.000 por mês. Por mês. 5 anos, ouvinte, Afonso, equivale a 60 meses. Ou seja, assegurar o mínimo de remuneração à empresa por 5 anos são 60 meses. 60 meses vezes 1.600.000 por mês dá 96 milhões. 96 milhões. Eu não tenho dúvida que, aí já pegando o primeiro ouvinte, que esse contrato, Antero, Paulo, Mauro, esse contrato, ele foi celebrado numa mesa rodeada de corruptos e corruptores. Então, ela é uma cláusula capciosa, ela foi engendrada pelo crime, já desde o início. Então, essa cláusula, ela pode ser entendida aqui como draconiana ou o que for, mas é um contrato que foi celebrado. Daí, e que foi referendado judicialmente em 3 mandados de segurança. A ação civil pública é que pende, e aí que eu também, voltando à primeira pergunta do programa, Paulo. O que até não é culpa do Poder Judiciário, né? Tá escrito. Foi escrito. Então a questão da ação civil pública, ela é importante, voltando lá na primeira pergunta, se o Estado como está a mobilização do Estado rumo à rescisão e à absorção do serviço, e que eu expliquei que a gente, no plano jurídico, esse plano jurídico nosso passa por essa ação civil pública. Essa ação civil pública, ela precisa ser subsidiada agora a essa ação às digitais do crime, porque agora mudou de figura. Agora não é só uma questão de redação, uma questão de uma cláusula do edital para lá ou para cá. Agora nós temos com clareza uma confirmação que o crime aconteceu. E tem só para esclarecer, corregedor, são 20 anos, né? De 2009 para frente são 20 anos, então 2029. Isso, o contrato valeria se tivesse se fosse mantido. Esse contrato, ele foi celebrado um contrato diferente dos demais, um contrato de concessão de um serviço público de 20 anos. Então por isso que tem essa cláusula, que colocaram essa cláusula de 5 anos, porque se no 10º ano a gente rescinde, a gente encampa, teria essa consequência. Então
Então também isso tem a ver com a dúvida do ouvinte, do primeiro ouvinte. Olha, são 8h19. Eu tenho uma pergunta minha aqui, mas antes tem um ouvinte que quer participar conosco aqui. Vamos ver quem é que tá na linha aqui ao vivo. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem tá falando? É o Roberto. Roberto? Eu só queria perguntar. Eu queria só. Peraí, tá um pouco baixo. Eu queria que você repetisse seu nome e de onde você fala. É o Roberto que tá falando. Pois não, de onde? Eu só gostaria de fazer a pergunta para ele. Nesse item que ele está dizendo, que ele fez investir, pelo que eu sei, não investiu nem centavo. Eu não usava o ato, a energia, o espaço, a cadeira, a mesa, tudo do Detran. E inclusive os funcionários eles contratavam pela indicação do Detran. É isso que essa pergunta que eu respondo. Se ele sabia disso, o que não tomaram processo? O que ela investiu no Detran? A não ser ganhar o Ele está perguntando o que foi investido no Detran. só ganhar. Onde está a estrutura que eles montaram dentro da sede do Detran? É igual eu pegar minha casa e da minha cozinha todos os mantimentos para você comida vender para o povo e ganhar, e eu só estou olhando. É isso que aconteceu. Repare que ele respondeu isso para mim, ele não quer responder isso, ele não tem argumento para falar isso. A safadeza. Obrigado. Como que é o seu nome? Qual é o seu nome? Roberto, né? Adalberto. É Adalberto, Roberto? Entendi, é Roberto, né? Roberto do Despraiado. É Despraiado. Pois é, aí eu vou aproveitar a pergunta do Adalberto e fazer aqui na leitura. A indenização é pelo investimento nos bens materiais de pessoal vinculados à concessão. O pessoal é deles, mas e os bens e materiais? Ele está dizendo que isso é tudo do Detran. Para você ter uma ideia, Antero, e eu não discordo disso, não discordo do ouvinte, até agradecer a participação dele, até pelo conhecimento de causa, nos parece até que ser até um próprio servidor do Detran, inclusive os trabalhos da auditoria, da controladoria, auditoria na época, foram feitos, inclusive com articulação com os próprios servidores do Detran, para a gente inclusive compreender se aquele 1.600.000 reais de faturamento por mês era equivalente ao esforço operacional dessa empresa. Até isso nós fizemos. Nós fizemos até para subsidiar o Ministério Público nessa ação civil pública. Porque a gente não tem dúvida disso, que é um serviço, já expliquei isso para o Paulo, é um serviço não complexo em vários sentidos, tanto no plano de tecnologia, como no plano de material humano. Não tem um custo de 1.600.000 por mês, exatamente. Né? Ou nem perto disso. Esse custo não pode chegar perto disso. Não, mas esse aqui foi um golpe contra o Estado. Esse contrato foi de quando? De 2009. 2009. Tá. De 2009 até hoje já tem 8 anos. 9 anos, né? Não, depende de quando assinou, né? 8 anos de execução desse contrato. O Detran não nasceu em 2009. Até 2009 quem fazia esse serviço era o Detran. E foi feita uma auditoria. Até 2009 quem fazia esse serviço era o Detran. Vamos levar isso pro campo prático. Quer ver uma coisa? Quando o sujeito vende um carro, você até pega seu carrinho e tal, vendi para um cidadão qualquer. Se você vai lá no cartório, tem que assinar lá no cartório, transferir, carimbar, não sei o quê. Mas se você não pegar esse documento com a venda, com tudo, levar lá no Detran, para essa turma aí pegar e dar baixa no seu nome do carro, você vai pagar o IPVA desse carro o resto da vida. Quer dizer, algo que poderia ser já informatizado lá no cartório, linkado com o serviço, modernização. Hoje não tem mais explicativo para isso. Não há espaço. Olha, se você for num órgão público, você tem que resolver tudo. Chega no cartório, você assinou lá o documento, não é mais dono do carro, transferiu, acabou, né? Automaticamente o Detran, via online, via sistema, devia ser comunicado e a baixa automática. Não é assim. Hoje as pessoas estão na dívida ativa, muita gente, não é pouca gente, pagando conta de carro que vendeu há 20, 30 anos. Olha só, eu quero só Eu me lembro do ensinamento do Travassos, eu era guri ainda, menino, vereador de Cuiabá, visitei uma vez o doutor Travassos, que era secretário de segurança do Júlio Campos. O doutor Travassos era vizinho meu na 24 de outubro. Ele falou: meu filho, você está começando na política, se um dia você for governador de Mato Grosso, alguém chegar perto de você e falar assim: eu quero o Detran, pode mandar prender. Prende!
pode mandar prender, você não está fazendo injustiça, não. Ele está com má intenção. Prende por má intenção. Eu queria voltar aqui porque a pergunta. O Detran é muito rico. É muito rico. Né? E o Detran A primeira pergunta que eu fiz aqui. Eu abri aqui das placas, esse negócio de associação de Eu abri perguntando aqui ao Ciro, perguntando sobre agora, José, o que fazer 22 de março, promessa aqui até, o senhor falou que tá tudo certo, agora já existe o batonzão vermelho na cueca branca, não tem mais o que argumentar. E a CGE e os órgãos de controle também fizeram auditorias dizendo o seguinte, que o Detran, tal como foi colocado aqui há pouco, ele pode sozinho, sem EIG, sem FDL, sem coisíssima nenhuma. 100 milhões e 600 por mês. Pode fazer porque tem estrutura para isso. Ora, se tem estrutura para isso, e se já tem o batonzão vermelho na cueca, o que tá faltando ainda para bater esse martelo e acabar com essa farra toda? Tá, e depende do Poder Judiciário ou o Estado pode rescindir unilateralmente? Agora, com essa situação que eu disse que o Estado se agiganta, o Estado não descarta hoje que o Estado vai fazer a rescisão unilateral, não descarta que essa empresa ela vai judicializar, ela imagina que tem os seus direitos e ela vai judicializar, só que agora o debate judicializado, o Estado está gigante. Pegando de novo o exemplo do VLT, mesmo com a Operação Descarrilho, o Estado já tomou todas as providências pela rescisão do contrato, caminha a nova licitação, mas com todo, pegando o exemplo do Paulo, do batom na cueca, o consórcio VLT ingressou com mandado de segurança para criar obstáculo na rescisão, ela no direito dele, mas o Estado, tanto do VLT quanto do FDL e EIG, estamos armados, estamos agigantados, porque hoje temos segurança jurídica de que a rescisão não vai onerar um centavo de indenização aos cofres públicos. 8h25. Eu quero agradecer. O assunto é polêmico, a gente vararia aqui, ficaria até meio-dia, mas eu quero agradecer aqui ao doutor Ciro Rodolfo Gonçalves, a quem eu particularmente tenho um respeito enorme pelo trabalho que vem sendo feito por ele ao longo dos últimos anos na controladoria, nesse trabalho feito aí com isenção, não é, pelo que a gente reportou até hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Ciro, e pelos esclarecimentos. Assim que houver novidades, eu espero que entre essas novidades esteja aí o cancelamento desse contrato que está trazendo um prejuízo danado pro cidadão mato-grossense. Muito obrigado pela participação aqui e seja à vontade para suas considerações finais. Obrigado, Paulo, pelo convite, pelo pronto convite ali na segunda-feira. Também não vejo prejuízo nenhum, na manhã a gente ter ficado centrado nesse assunto. Eu acho positivo. Eu acho que acho que foi esclarecedor. Eu acho que os ouvintes merecem isso. Agradeço inclusive os contrapontos do Antero aqui, porque eu acho que o Antero transmite inclusive a inquietude do ouvinte, do cidadão. Então daí o meu respeito sobre de tudo que a gente desenvolveu aqui. Eu acho que a gente sai mais claro do que começamos. E aí eu quero só, em considerações finais, Paulo, realmente fazer esse registro que infelizmente o tempo não foi possível, expressar para os ouvintes que a concentração que a CGE tem feito para o controle do Estado desde 2015, na verdade eu estou na instituição desde 2010 e estamos nesse processo concentrado de termos um Estado mais controlado. Eu vejo que hoje nós estamos inclusive vivenciando um ciclo, uma fase dessa concentração nossa, que após as auditorias, as incessantes auditorias que fizemos em 2015, nós socializamos isso para todo Mato Grosso, o volume de desvio de dinheiro público de R$1 bilhão que nós mapeamos nas auditorias, mas isso também gerava uma inquietude em nós, não bastava a gente apenas revelar o problema à nova gestão, havia uma série de medidas a serem tomadas a partir dali. A partir da auditoria, a gente esperava as tomadas de decisões, de descontinuar contratos, fazer novas licitações, racionalizar determinadas despesas. Então essa era uma fase após as nossas auditorias. A terceira fase era a gente monitorar se essas tomadas de decisões geraram efeitos aos cofres públicos, e o bom resultado em 2017 nós aferimos que em 3 anos o Estado economizou só em custeio, Mauro, R$1 bilhão e 200 milhões, que é economizar. Mas estamos na quarta fase, Paulo. Essa quarta fase que é onde o cidadão, ele não quer apenas um ex-governador confessando um crime,
Ele não quer o ex-governador apenas de tornozeleira ou os ex-secretários presos. Ele quer, além disso, ele quer ver o dinheiro voltar, ele quer ver a ambulância dando conta do recado, ele quer ver a viatura passando, ele quer ver a escola de qualidade. E nesse sentido, nós estamos intensamente recuperando dinheiro roubado, porque uma coisa é economizar para frente, mas aquele dinheiro que foi roubado, junto com o CIRA, tá voltando junto com o CIRA, a CGE e o Ministério Público, de maneira articulada, a gente está conseguindo recuperamos já, junto com o CIRA, mais de 1,1 bilhão em dinheiro vivo, em dinheiro espécie. Muitos vão perguntar, mas para onde foi esse dinheiro? É esse dinheiro, eu sei, esse dinheiro. Eu vi 5 milhões em Barão de Melgaço ali, fazendo uma escola. Isso, então que o tempo do rádio eu queria ter mais tempo para explicar isso, mas honrando dívida, honrando folha de pagamento, honrando aposentados, honrando fornecedores, esse dinheiro está suprindo essas necessidades, mas agora, a partir de 2018, exatamente por essa interrogação, Paulo, mas e o dinheiro está indo para onde? É que há uma determinação do governador que as multas administrativas pela lei anticorrupção, essa multa ela tem que ser pedagógica, fazer com que aquela empresa que lesou o cofre do Estado, ela entregue uma política pública tangível. E daí nós temos o lançamento da escola em Barão de Melgaço, o quarto pior IDH, Antero, do estado de Mato Grosso, uma escola estadual nova. 5 milhões. A empresa multada é que vai edificar essa escola. O novo CRIDAC, Centro de Reabilitação do Aquino Correia, talvez não é uma realidade nossa aqui da bancada, de necessidade desse serviço público lá no Porto, mas as condições que estão... Então eles vão devolver em obras. Estão devolvendo em obras, estão pagando as obras. Há mais de 40 anos esse prédio do CRIDAC. Que essa moda pegue. O novo CRIDAC já é inaugurado agora em julho, Antero, em julho, em 11 milhões e 400 de arrecadação. Com dinheiro da corrupção. É bom. Um novo processo daqui a pouco. E não, seguramente não, porque eu estou sob o controle dessa obra, tá? Muito bem. E o terceiro que eu quero dizer é o novo comando do Corpo de Bombeiro no Distrito Industrial, uma demanda daquela cidade que é o Cochipó, que é uma necessidade demográfica gigante, que é um novo batalhão do Corpo de Bombeiro. Vai ter princípio, meio e fim no governo Peltax? Sim. Essas obras terminam todas? O CRIDAC julho, a escola de Barão de Melgaço em dezembro. O Corpo de Bombeiro, que são 12 meses, mas com relação a isso o governador não tem vaidade, eu muito menos tenho vaidade de que se inaugure uma ação de Estado, minha gestão. É uma ação de Estado, é uma ação de nova cultura e novo reordenamento do controle do Estado. Obrigado. Divulgar isso, que ninguém sabe disso, hein? Agradeço, Antero, Vamos fazer, me comprometo a fazer uma outra entrevista com o senhor, ou o senhor pode vir aqui também pra gente esmiuçar. E se eu passar esse 1 bilhão aí, pra onde que foi? Até agora foram só 5 milhões ali em Barão, bombeiros e tal, falta muito dinheiro ainda pra explicar aqui pra onde que foi. Se Laís me permitir, Paulo, a gente organizar, faço questão exatamente de vir aqui prestar conta só sobre isso. Laís é aí que manda prender e manda soltar aqui.